Glória a Deus. Nesta hora, estaremos trazendo a palavra de Deus aos vossos corações nesta manhã. Como tem gente que é desobediente à palavra de Deus. Vivemos uma época tão difícil, uma época tão caótica, problemática, das pessoas não virem acreditar no Evangelho da Salvação. Hoje estaremos trazendo uma palavra ao meu e ao seu coração nesta manhã de terça-feira, abençoado por nosso Deus, aonde que Deus tem o melhor para com toda a humanidade. Deus tem reservado uma riqueza imensa. Se as pessoas imaginassem qual a riqueza que Deus tem preparado para a humanidade, as pessoas se fugir da realidade desse mundo. É o qual que eu vou estar trazendo nesse instante. Aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, versículo 11 e o versículo 16. Versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei. Vou ler de novo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, também em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou, aquele que entre vós que ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Que em vós habita. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos mostra aonde que nas cartas paulinas o apóstolo Paulo, trazendo esse conhecimento de Jesus Cristo para com nossas vidas, aonde que através de vem a desobediência, veio o pecado. Se veio o pecado, veio a condenação. Se veio a condenação, toda a humanidade está debaixo da maldição, está debaixo do pecado. Se veio essa consequência na vida do ser humano através de Deus, olhando do seu trono da glória, da sua majestade, do seu caráter na sua vida, ele diz: não é bom que a minha imagem, a minha semelhança
semelhança seja destruído. A minha imagem, a minha semelhança não seja destruído. Mas outrora, quando o homem pecou, Adão pecou, Deus falou para a serpente que a serpente, ia se arrastar pela terra, ia calcanhar, ia picar no calcanhar do homem. Mas Deus ainda trouxe uma palavra de ânimo para com toda a humanidade, toda a raça humana, toda criatura de Deus, toda alma vivente, a imagem e semelhança do Criador. Ele disse que ia virar um que ia nascer de uma das sementes da mulher, que ia pisar na cabeça da serpente, para que viesse a acontecer esse projeto, essa promessa de Deus para a humanidade, que a humanidade viesse abraçar essa causa. O Messias, a semente da mulher, tinha que vir a este mundo. De que maneira? Não pela relação do homem dessa terra, mas sim através do Espírito Santo de Deus, que nos conceder esse privilégio, e que o projeto de Deus iria acontecer na raça humana. Através do projeto de Deus viesse a promessa de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus nos mostra, nos revela que através de um veio o pecado, mas através de um veio a graça não merecível, a graça onde que o homem não é digno da graça de Deus, mas Deus falando que através através da sua graça, ia salvar a humanidade, ia salvar a raça humana, ia tirar a humanidade debaixo da maldição e colocar debaixo das bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu fico imaginando, eu fico perplexo que a humanidade tem contemplado, ouvido a palavra de Deus e não tem dado crédito na sua palavra. A palavra de Deus nos diz no Evangelho, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1, que fala a respeito, quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. A humanidade tem recusado a palavra de Deus, tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem colocado em prática para praticar a sua palavra. Hoje eu estava conversando com o menino aqui, com a irmã aqui, sobre respeito do qual que eu tenho falado nesse instante, onde que o homem tem uma facilidade de recusar a palavra de Deus. Eu falei, todo para de novo, Isaías no capítulo 53, versículo 1,
quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor. E a palavra de Deus também nos diz que o homem de Deus, aleluia, Pedro recusou a sua palavra. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Tu me negarás. Antes que tu me recusa, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a palavra de Deus se cumpriu, porque Jesus é onisciente. O próprio Deus estava aqui nesse mundo e a humanidade tem recusado a sua pessoa. Aonde que Jesus diz com a sua palavra, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu conheço teus filhos como uma galinha conhece os pintinhos debaixo das tuas asas. Você que cria galinha na sua casa, você pode observar. Quando, meu amigo, quando a galinha vê seus pintinhos correndo por perigo, ela se junta seus pintinhos debaixo das tuas asas e proteja. Jesus falava por parábola das coisas desse mundo, para que a humanidade viesse entender. Se ele falasse por parábola das coisas celestes, ninguém não ia entender, porque não tem, a humanidade não tem entendido, não tem o conhecimento da celestial, das mansões celestiais, aonde que está reservado para com toda a humanidade. Para com aquele que entrega sua vida a Jesus, não recusa, não fuge, não nega a Jesus, mas aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador da tua vida, ele alcança a graça não merecível. O homem pecou, está destituído da glória de Deus, mas aquele que se inclina pelo Espírito alcança a vida eterna, tem a vida eterna, alcança as bênçãos de Deus, alcança as graças não merecíveis de Deus em vossas vidas. Hoje eu posso dizer que eu tenho alcançado a graça de Deus na minha vida, porque eu tenho abraçado esta causa, e Ele me colocou, o meu Deus, o meu Senhor Jesus, me nomeou, me consagrou, para que eu possa anunciar as boas novas de salvação em vossas vidas. A palavra de Deus se fala no versículo 2, aonde que fala, aleluia, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, através do Espírito Santo de Deus. Ele nos faça nos livrar da morte, da condenação, e nos proporciona a vida eterna, os descansos eternos em nossas vidas. A lei de Deus faça que nós podemos refletir que nós estamos no pecado. Até o apóstolo Paulo dizendo: antes que eu não conhecia a lei, eu praticava o pecado, mas agora que eu conheci a lei, eu vejo que eu estou no pecado. Miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, mas eu dou graça ao Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que todo aquele que foge da realidade deste mundo, que entrega sua vida a Jesus e não recusa, e não foge da realidade
de Jesus, e ele aceita Jesus na sua vida e fuge da realidade desse mundo, ele alcança a sua salvação, a vida eterna. E você foge da morte e do pecado, porque Jesus derramou o seu sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados, nos remiu dos nossos pecados. E através de Jesus Cristo, Jesus é a graça não merecível, a graça de Deus. E Deus enviando o seu Filho, a sua graça, para nos salvar, nos tirar do pecado e da condenação deste mundo. E no versículo 11, nos diz assim: e se o Espírito, aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou Cristo, também vivificará o vosso corpo mortais. Ele quer te libertar. Ele veio a este mundo para nos proporcionar, derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos redimir dos nossos pecados e nos vivificar da condenação, vivificar dos nossos corpo espiritual mortais, aonde que através de Jesus Cristo nós alcançamos o privilégio de dizer que nós temos a nossa salvação, a vida eterna, o descanso eterno em nossas vidas. Eu falei e torno a falar de novo, porque a humanidade não observe a sua palavra, não coloca em prática a sua palavra, do qual que a humanidade que tem bem viciado os acontecimentos desse mundo, e todo aquele que vê os acontecimentos desse mundo, ele vê a vinda do Senhor Jesus, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas, Jesus é aquele que veio para quebrar a maldição, derrubar o império da morte e nos colocar nas mansões celestiais, aonde que ele mesmo falou com a sua palavra. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, que fala que nos mostra a realidade, nos aplica uma injeção de ânimo, dizendo: não se turbe o vosso coração, crente em Deus, também crente em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não tenho dito isso, eu irei e voltarei para vós. Eu irei, preparei o lugar e voltarei para vós. Aonde que estejais, onde que eu estejais, vós estejais-vos também. Jesus nos prometeu essa promessa de voltar, de buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, um povo que fugiu da condenação, um povo que fugiu da realidade desse mundo, que recusou os manjares desse mundo. A palavra de Deus fala: aquele que pega os manjares desse mundo, ele está condenado, ele está perdido. Mas aquele que coloca Jesus em prática, que faz um compromisso com ele, e não recusa Jesus, entrega sua vida de corpo e alma e espírito, ele alcança sua salvação. Versículo 16, aonde o próprio Espírito te testifica por si mesmo. Quando fala nesse respeito, que o Espírito Santo testifica o nosso espírito, porque ele é considerado filho de Deus. Você que entregou sua vida a Jesus,
Você é filho de Deus por promessa. E hoje eu faço apelo com você. Entregue sua vida a Jesus. Não deixa o inimigo da vossa alma bem triunfar sua vida, não. O arrependimento está em vida. O arrependimento está agora. Porque no dia da manhã não pertence a nós, pertence ao Senhor Jesus. Se você morrer hoje sem ter Jesus na tua vida, você está condenado. Vai enfrentar a ira de Deus, vai enfrentar a condenação deste mundo. Aceita Jesus. Faz um compromisso com Ele, para que você possa alcançar a sua salvação, alcançar a vida eterna em vossas vidas. Porque o único que pode nos levar até Deus, nos trazer um consolo em nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus, que nos orienta, nos capacita, nos faz, nos tirar das coisas desse mundo, nos tirar do pecado, nos tirar da condenação desse mundo. É o Espírito Santo de Deus que convence o pecador, para que o pecador venha entender e compreender o projeto de Deus, a promessa de Deus em nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao seu coração nesta manhã, para que você possa alcançar a sua salvação, em nome do Senhor Jesus.